Olá pessoal, hoje nós vamos falar a respeito da referência comum. Muitas vezes apenas um dado não expressa a função da nossa peça. Então vamos lá. Nós temos essa peça, então você vai imaginar que é um eixo de um motor, aonde que nessa região eu monto um rolamento e nessa outra região eu monto um outro rolamento. Nós sabemos que o eixo desse motor ele sempre vai trabalhar com dois rolamentos e não apenas com um. Então, dessa forma, tanto o datum A quanto o datum B, eles trabalham sempre de uma forma conjunta. E dessa forma nós colocamos no mesmo compartimento o datum, o tracinho, o outro datum. Então, nós chamamos ele como referência comum. Então, se nós olharmos apenas o elemento do datum A, talvez o centro estaria aqui nessa região com essa inclinação. Se a gente olhasse apenas o eixo de referência B, talvez ele tivesse essa inclinação, como demonstrado aqui. E no caso, como a função da peça ela mostra que eu preciso pegar os dois datums de uma forma conjunta, então o centro do nosso elemento passa a ser esse novo centro aqui. Eu vou mostrar mais alguns exemplos para vocês da norma. Então aqui vocês veem na norma ISO, se eu tenho datum comum A e B, os elementos reais eles estão dessa forma. Então eu pego o menor cilindro circunscrito aqui desse eixo de A, o menor circunscrito de B, e esses dois cilindros eles são concêntricos e dessa forma eu estabeleço apenas um eixo. Essa vai ser a minha referência, o eixo comum aos dois dados. É interessante que nós podemos ter uma situação como essa, onde que esses dois planos eles são coplanares. Então, dessa forma, eu posso utilizar um dos planos, eu vou chamar como datum A, como vocês veem aqui, o outro eu vou chamar como datum B. E daí na caixa de controle do elemento eu vou colocar A-B para indicar como sendo apenas um plano tangente aos dois planos, eles são coplanares. Também é interessante a gente ver esse exemplo da norma, onde que o datum A está no centro desse cilindro, né? E o datum B está nesse plano. Se nós estabelecermos A como primário e B secundário, então A vai ser o centro do menor cilindro inscrito aqui nesse pino, na peça real, né? E o datum B, ele vai ser então perpendicular ao datum A e vai estabelecer esse plano, onde que vai tocar então nesse ponto aqui da peça. Por outro lado, se nós colocamos B primário e A secundário, então B primário vai ser o plano tangente que toca os pontos mais altos aqui da minha superfície plana, e depois o datum A, eu vou estabelecer perpendicular ao meu datum B, e ele vai ser o menor cilindro inscrito. Então, dessa forma, ele deve tocar aqui nesse ponto inferior, aqui nesse outro ponto superior, e vai estabelecer, então, esse eixo no espaço. Ele estabelece, inclusive, a origem da minha medição, como vocês veem aqui no ponto 6. Agora, no caso da referência comum AB, então, eles são perpendiculares entre si. Mas essa distância que vocês veem aqui com o numeral 4, então vai ser a mesma distância, de forma que eu tenho essa referência comum. Então, nesse caso, vocês veem de diversas maneiras, entendendo a diferença, se ele é um primário ou outro secundário, ou se ele é uma referência comum. Também você pode ir lá na norma e ver outros exemplos que apresenta na norma ISO. Bom, hoje nós ficamos por aqui e na próxima dica nós vamos falar
Indica a direção do controle sem ambiguidade. Norma ISO, então, ele fala sobre plano de interseção e outros que nós podemos identificar como que deve ser o nosso controle. Então aguardem a nossa próxima dica. Se você gostou do vídeo, se você quer compartilhar alguma coisa, coloque aí os comentários e entre em contato conosco e saiba sobre os nossos cursos. Até a nossa próxima dica.